Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estarmos juntos aqui nessa live, que esperamos que seja uma grande bênção para nós aqui em Mojimirim. Gostaria de parabenizar alguns irmãos que fizeram o aniversário, né? Ana Paula Correia, do Maria Beatriz, fazendo aniversário hoje, parabéns. Samuel Pereira da Silva, do Jardim Planalto, parabéns também, aniversário hoje. O Claudinei Santana vai fazer aniversário amanhã, nossos irmãos queridos lá do Planalto. E a Camille Vitória Farias vai fazer dia 29. Estamos aproveitando para parabenizar vocês. O Elísio, que fez aniversário ontem, parabéns. Maria José Soares, também ontem. E o Kevin Dias Novaes fez aniversário hoje, ou está fazendo aniversário hoje, lá do Jardim Silvânia, nossa querida igreja também. Hoje também faz aniversário a Arlete Zanini, aqui da Igreja Central de Mojimirim. E o Anderson, dia 28/3. Parabéns para vocês, que Deus possa dar muitos anos de vida para vocês, com saúde, e que seja uma vida abençoada. Lá do Parque das Laranjeiras, a Rosana fez aniversário no dia 23. E nós estamos aqui parabenizando a Rosana também. E finalmente, da Igreja da Vila Dias, a Tayane fez aniversário dia 23. A Lilian Paulo fará aniversário depois da manhã. E a Giovana no dia 29, Giovana Pereira de Matos. Que Deus abençoe a todos vocês, para que realmente vocês sejam felizes e abençoados no Senhor. E com isso eu estou saudando todos os irmãos das igrejas que compõem o distrito aqui de Mojimirim. Essa live tem por objetivo nos aproximarmos uns dos outros através do meio virtual, mas também, ao mesmo tempo, orarmos a Deus nesses momentos difíceis que enfrentamos. E você que está entrando aí na página do Facebook da igreja, você pode impulsionar, você pode também formar uma sala de vídeo. Você vai ver aí que existe essa possibilidade e convidar outros irmãos, outras pessoas que talvez nesse momento não tenham percebido que nós temos essa possibilidade de ter esse momento uns com os outros. Portanto, dê o seu ok, o seu joinha, e você vai ser sempre avisado quando nós tivermos outras apresentações aqui através do Facebook, através da live. E dessa maneira a gente vai divulgando. Eu sei que gradativamente os irmãos vão chegando, alguns estiveram no trabalho, outros estão envolvidos com outras atividades, e nós estamos aqui com a graça de Deus, apesar de tudo, confiando nele. E eu quero repartir com vocês uma mensagem bíblica, e nós vamos começar lendo João capítulo 16, verso 33. Jesus disse: "Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Quando vivemos num momento de crise como a que estamos vivendo agora, nós poderemos cometer alguns erros, e esses erros podem nos trazer dificuldades e preocupações. O primeiro erro, e comum quando alguém está passando por crises, e é o erro mais comum de todos, é desistir no meio da crise. Muitas pessoas, ao serem impactadas pela crise, desistem da família, desistem dos seus sonhos, desistem de si mesmas. Desistem de lutar. Imagine que você seja um boxeador. O seu oponente está te batendo bastante, está doendo, está difícil, mas você também está conseguindo reagir. Qual a melhor postura para vencer essa luta hipotética? Certamente não é desistir dela. Quem desiste troca o poder de resistir e ter a possibilidade da vitória pela humilhação de nunca ter tentado ir até o fim. O sábio Salomão, certa vez, disse: "Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena."
Provérbios 24, verso 10. É um erro desistir de lutar. Precisamos elevar a nossa força a um patamar mais alto. Nossa força pode crescer, pode aumentar, pode superar todos os limites, mas isso se não desistirmos. O segundo erro é perder a fé. No meio da crise, é aí o momento em que nós devemos buscar mais a nossa fé em Deus. As crises têm o poder de destruir a fé de muitas pessoas. No entanto, Jesus demonstrou que não é necessário uma super fé grandiosa para vencer as crises. O que não podemos é perdê-la ou permitir que esta fé fique inoperante. Se mantermos em nós, ainda que seja pequenininha, mirrada, Jesus pode acabar com a crise de todas as formas. Então, a palavra de Deus em Lucas 17, verso 6, diz assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, nossa fé, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. É suficiente, porque não é o tamanho da nossa fé que opera o milagre, mas sim o poder de Deus. Deus é quem tem todas as condições de realmente tornar-nos vencedores mesmo em meio às crises. Terceiro erro, apenas desejar e não realizar. Muitos desejam sair da crise, muitos desejam conseguir uma realização maior. Sonhamos com o momento da vitória, de que o problema vai passar e poderemos novamente voltar a uma vida de utilidade, uma vida de tranquilidade. Mas logo a realidade muitas vezes nos acorda. Desejar sem uma atitude firme é cometer um grande erro. Salomão diz: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Eu costumo dizer de que Deus ele tem o poder de fazer todas as coisas, mas acima de tudo, nós precisamos entender de que num momento de crise, Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Então, se cabe a nós fazer alguma coisa, nós precisamos fazer. E Deus vai fazer o que é dele, ou o que tem a ver com ele. Então, o que nós precisamos? Precisamos fixar os nossos olhos naquele que prometeu estar conosco sempre. E não apenas ficar desejando que as circunstâncias, que os problemas vão embora. Precisamos, portanto, fazer a nossa parte. Hoje, fazer a nossa parte significa obedecer a Deus, em primeiro lugar, atender às orientações do poder público, principalmente quando nos pede para ficar em casa. Eu sei que é difícil para todo mundo, para mim também é muito difícil, mas precisamos obedecer às autoridades constituídas para o nosso próprio bem. Pensa numa situação, por exemplo, alguém que quer comprar um carro, deseja dirigir um carro, até chega a comprar o carro, mas ele não quer tirar a carta de motorista. Ele tem as condições para passear com o carro, mas ele não fez aquilo que era necessário para agora realmente se tornar um motorista e poder passear com o carro que ele tanto desejava, desfrutar. Quem só deseja sair da crise, nunca vai sair dela. Por quê? Porque é preciso fazer a nossa parte. E lembrar que Deus sempre faz a dele. Quarto erro e último da nossa consideração. Quando estamos, a gente diz, caídos, quando estamos desesperados, nós não precisamos ficar caídos, porque algumas crises são fortes e realmente chegam a nos derrubar. Mas ficar caído diante de uma crise é esquecer do que a palavra de Deus diz. Em Provérbios 24, verso 6, a palavra de Deus diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Esta é a certeza que Deus nos dá, que mesmo que venhamos a cair, nós podemos nos levantar. Não com as nossas forças, com as forças
do nosso maravilhoso Deus. E quando Deus se levanta, Ele que é forte, Ele que é incrível, Ele nos toma pela mão e então, mais uma vez, nós podemos entender que Jesus, Ele diz, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É através da força de Jesus que nós podemos passar pelas aflições, pelas provações da vida. Jesus disse também que o caminho dele é um caminho apertado e estreito. Em Mateus, no capítulo 7, verso 13, vamos relembrar esse texto aqui na palavra de Deus. Mateus 7, verso 13 e 14. Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Então, o caminho de Deus é um caminho estreito e apertado, mas é o caminho que conduz à vida eterna. Nós temos grandes inimigos, e três são os principais. Os três principais inimigos, nossos inimigos, é a nossa carne, o mundo e o diabo. Cada um deles tem artimanhas para nos derrubar. A tarefa não é fácil. E alguns acabam desistindo, achando que o caminho largo é melhor. O caminho largo é mais tranquilo. Mas não desista. A minha mensagem para você nessa noite é: não desista. Confie em Deus e enfrente os problemas, as dificuldades da vida. E a palavra de Deus tem muitos textos que nos ajudam a fixar a nossa fé naquele que não falha, naquele que não desiste de nós. O Salmo 145, verso 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, diz no verso 17. Então, o nosso Deus, Ele nos acode, Ele nos atende em nossas necessidades. Essa é a certeza que Davi muitas vezes vivenciou em sua vida. E você e eu também podemos vivenciar essa certeza, que o nosso Deus nos acode e Ele está perto de todos aqueles que o invocam. Nessa noite, nós estamos mais uma vez invocando o nosso Deus e podemos ter a certeza de que Ele nos ouve e de que Ele nos atende. Algumas passagens da Bíblia também nos dão essa garantia, a garantia de que podemos vencer através das crises que nos sobrevêm. Em Hebreus, no capítulo 10, verso 23, Paulo diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Paulo estava dizendo aqui que era importante estar juntos. E hoje, infelizmente, eu gostaria muito de estar numa das nossas igrejas. Eu tenho certeza que você já está com saudade da sua igreja. Seja a igreja central aqui de Mojimirim, Jardim Silvânia, uma igreja acolhedora, Vila Dias, os irmãos queridos, Maria Beatriz, um grupinho animado de irmãos que querem realmente pregar o Evangelho. Temos os queridos irmãos lá do Laranjeiras, agora com asfalto chegando perto, né? Vai facilitar para a gente chegar na igreja. E ainda tem o Jardim Planalto, a nossa igreja também com irmãos que querem se preparar para a volta de Jesus. Nós gostaríamos de estar juntos, como o apóstolo Paulo nos recomenda. Só temos agora este mecanismo aqui. Inclusive, no final dessa minha mensagem, nós vamos ler os pedidos. Então, se você tem um pedido de oração especial, eu já anotei alguns aqui, que os irmãos me mandaram, você pode mandar através da página do Facebook,
E assim nós vamos orar pelos seus pedidos, pelas suas preocupações, porque estamos aqui, inclusive, para isso. Falamos das crises. 4 erros que não devemos cometer nas crises. Mas eu gostaria de apresentar para vocês 7 motivos para não desistirmos do caminho de Deus. 7. 7 é o número da perfeição. E o primeiro é porque o sábio diz em Provérbio 14, verso 12: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Muitas pessoas erram porque não sabem o caminho que conduz à salvação. Andar na presença de Deus não é fácil, mas é o único caminho que nos leva à vida. Então, o primeiro motivo para não desistirmos do caminho de Deus é porque o caminho de Deus é o caminho da vida. O caminho da vida, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho é Jesus. E é em Jesus que nós devemos confiar, porque Ele é o único que nos levará desta vida para a vida eterna, que nos concederá a salvação. E é por isso que devemos estar firmes em Cristo Jesus. Jesus é o caminho da vida. Então, esse é o primeiro motivo porque não devemos desistir do caminho de Deus. Segundo, porque o caminho de Deus é o caminho da salvação e da vida eterna. Não existe outra forma. Então é através de Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos colocamos num caminho que, como já vimos, é estreito, apertado, mas é o único que conduz à salvação e à vida eterna. E quando a gente pensa em vida eterna, nós temos a certeza de que ela é real, porque o nosso Deus é real, Jesus é real. Ele está ao nosso lado, como já vimos na palavra de Deus, no Salmo 145, Ele nos acode, Ele está perto daqueles que o buscam, daqueles que o procuram. Então este é o caminho da salvação e da vida eterna. Terceiro motivo para você não desistir do caminho de Deus, porque o caminho de Deus é um caminho de bênção. Muitos confundem prazer com bênção. Então, se eu não tenho prazer, isso não é algo abençoado. Se não for prazeroso, não é bênção. Esse pensamento está errado. Porque no contexto bíblico, bênção é estar no caminho de Deus e fazer a vontade de Deus, confiando de que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele é aquele que o Salmo 22, verso 6 diz: os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Então, o nosso Deus é aquele que tem bênçãos, e Ele derrama as suas bênçãos de acordo com as nossas necessidades. E é possível que alguém que esteja me assistindo, me ouvindo, esteja agora até questionando: por que tudo isso está acontecendo? Se nós estudarmos a palavra de Deus, nós veremos que tudo isso está predito. Já estava predito há muito tempo atrás. E, portanto, nós precisamos realmente confiar de que Deus tem um plano para a nossa existência. Existem 1000 motivos para nós continuarmos confiando no nosso maravilhoso Deus. Quarto motivo pelo qual não devemos desistir deste caminho, o caminho da salvação. Porque o caminho de Deus é um caminho de proteção. E neste item eu gostaria de parar um pouquinho, porque quem não deseja ser e estar protegido por Deus? Somente aqueles que andam nos seus caminhos têm esse privilégio. E a palavra de Deus é clara quando afirma que Deus está ao lado dos seus servos, ainda que o caminho seja difícil. Salmo 37, 28 diz assim: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Então, o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Ele é a nossa proteção. Você pode estar no vale da sombra da morte, mas você tem a promessa e a certeza de que Ele estará com você.
Da morte você não precisa temer mal algum, porque Deus está contigo. O Salmo 34 é um outro salmo maravilhoso que eu quero relembrar com vocês, alguns versos apenas. O Salmo 34 diz assim no verso 7: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Que promessa maravilhosa, que certeza maravilhosa nós temos de que Deus envia os seus preciosos anjos para nos proteger, para nos guardar de todos os males, de todos os perigos. Nesse mesmo salmo que nós podemos encontrar as palavras de ânimo, as palavras de fé, no verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Que promessa maravilhosa! Deus nos afiança, Ele nos dá certeza de que Ele é aquele que pode livrar-nos de todos os nossos temores. E ainda no verso 18, a palavra de Deus diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. De todas as provações, de todas as dificuldades, nós temos a certeza de que Deus nos livra, porque este é o único caminho que conduz à salvação e à vida eterna. Quinto motivo por que não devemos desistir: porque o caminho de Deus é o caminho da satisfação. E aí nós podemos lembrar do apóstolo Paulo e seu companheiro de ministério, Silas. Eles foram aprisionados. E a Bíblia diz lá em Atos 16, verso 22 em diante, que mesmo presos, à meia-noite eles cantavam louvores a Deus. Você já pensou o que significava uma prisão no passado? Se hoje as prisões são terríveis, no passado eram muito mais. Mas ali estavam dois servos de Deus. E como servos de Deus, eles sabiam que o único caminho que conduz à salvação e à vida eterna é através de Jesus. E eles cantavam louvores à meia-noite. E os outros presos se encantaram com aquela fé, com aquela certeza, e com certeza a fé deles foi movida ao ver aquela manifestação de confiança em Deus. Paulo e Silas presos, mas cantando e louvando a Deus. Eles não estavam em nenhuma situação confortável. Eles estavam com os pés presos num tronco, numa prisão terrível, escura, mas mesmo assim eles sabiam em quem eles criam e sabiam que no final tudo valeria a pena. As dores e lutas que nós sofremos hoje têm o consolo de que podemos estar certos de que estamos no caminho da salvação, no caminho da vitória. Oravam e cantavam louvores. Sexta razão, sexto motivo porque devemos continuar sem desistir no caminho de Deus. Porque o caminho de Deus é o caminho do descanso. Sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, verso 28. Sim, queridos, só Deus é o caminho em que nós podemos verdadeiramente descansar. Descansar em suas promessas, em suas maravilhosas certezas. Sétimo e último motivo que eu separei nessa noite para pensarmos juntos. Porque o caminho de Deus é o único caminho que conduz à verdadeira vitória. Quem não deseja ser vitorioso? É apenas no caminho de Deus que vamos alcançar a vitória com certeza, seguindo as suas orientações, guardando os seus mandamentos, fazendo a vontade dele. Mateus, no capítulo 6, verso 19, Jesus falando sobre isso, ele
deixou registrado na Bíblia as seguintes palavras. Mateus 6, verso 19, que é um conselho para nós, né? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O nosso coração está onde nós colocamos as nossas energias, onde nós depositamos a nossa fé. Se nós confiamos em Deus, se nós cremos que Ele tem um propósito para a nossa vida, e Ele tem um propósito para a vida de todos nós, com certeza nós seremos felizes, nós alcançaremos a verdadeira felicidade ao estar com Jesus. Tem uma história verdadeira que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu tenho certeza que isso vai ajudar você a continuar no caminho que conduz à salvação, que é Jesus. No dia 8 de dezembro de 1934, alguns criminosos lá na China assassinaram os missionários John e Beth Stan, incendiaram sua casa. Dias depois da tragédia, alguns amigos do casal encontraram entre as ruínas carbonizadas a Bíblia da senhora Stan. Na folha que cobria a parte interna da capa, ela escrevera uma oração que eu quero compartilhar com vocês. Veja o que aquela missionária que foi morta por bandidos, criminosos, ela escreveu algum tempo antes. Ela disse: Senhor, abandono meus propósitos e meus planos, todos os meus anelos, esperança e ambições, e aceito tua vontade para a minha vida. Entrego-te o que sou e o que tenho, a minha vida, meu tudo, completamente a ti, para que eu seja tua para sempre. Entrego-te minhas amizades e meu amor. A partir de agora, tudo o que eu amo passa para um segundo plano em meu coração. Enche-me e sela-me com o teu Espírito Santo. Vive tua vida em minha vida, a qualquer custo e para sempre. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Beth descansou. Foi assassinada, mas ela sabia em quem ela depositava a sua fé e a sua crença. Tenha certeza que um dia poderemos encontrar esta serva do Senhor com o seu esposo, missionários que deram a sua vida pela pregação do Evangelho lá no céu. Você também, querido irmão, querido amigo que está conosco nessa live, não desista. Não desista porque o dia está se aproximando. O dia em que as nossas esperanças se tornarão a mais pura realidade. E quando Jesus estiver voltando, você não se arrependerá de nada, do tempo, de tudo aquilo que você tiver colocado em sua obra e no trabalho de levar a mensagem de Deus para aqueles que precisam. Nesse momento, eu quero que você ouça uma linda música. Eu vou colocar o som da música aqui, você vai ouvir e veja como isso, de alguma maneira, tem a ver conosco, com o momento que nós passamos e, acima de tudo, o momento em que nós não podemos desistir. Não podemos desistir da nossa fé, da nossa crença e, dessa maneira, nós podemos confiar naquele que nunca falhou e que nunca falhará. Não deu certo aqui, a tecnologia não é muito fácil não, né? Só um minutinho. Enquanto isso,
eu vou apresentando aqui os pedidos, né? Marcos Cunha está pedindo oração pela saúde dele e com certeza Deus vai abençoá-lo, ajudá-lo. Os irmãos lá do Parque das Laranjeiras estão pedindo oração também. É uma música do Fernando Iglesias, né? Pessoas tão comuns como eu e você, permitindo Deus usar o seu poder. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar. Essa música diz que nós precisamos dar a permissão para que Deus possa realmente nos usar. E, sem dúvida nenhuma, quando nós confiamos em Deus e permitimos, Ele nos abençoa. Eu quero agora pegar os pedidos, né? E apresentar para vocês aqueles que nos mandaram. Se alguém não for contemplado aqui, quem sabe da próxima, né, enquanto durar essa quarentena aí, será a nossa forma de estarmos juntos. Então eu vou apresentar para vocês aqui o pedido do Jonas, ali, Jonas Araújo, ali, da igreja do Jardim Silvânia. Ele pede oração pelo Guilherme, seu filho, pelos irmãos e irmãs da igreja do Jardim Silvânia. Em especial ele pede pela irmã Genira, o Antônio, a Cida e a Alaide. Vamos orar, não apenas agora, mas depois, pelo pedido ali do irmão Jonas. A Kátia Moraes também está pedindo pela sua saúde, da Igreja Central. Nós vamos orar aqui também e em nossas orações particulares também. A Simone, lá do Jardim Silvânia, pede oração pelo esposo Márcio, pela sua família, e pela vizinha Adriele, o esposo, especialmente pela mãe dele, né, do esposo da Adriele, a senhora Almerinda. São muitos os pedidos que nos chegam, com certeza você também tem um pedido especial, e eu gostaria que nós agora pudéssemos nos unir numa corrente. Você fecha os seus olhos, eu fecho os meus, e Deus vai nos ouvir de maneira especial. Vamos orar também pela Nicole, pela saúde, e Deus vai ouvir os nossos pedidos, mesmo aqueles pedidos que eu não apresentei aqui, mas Deus conhece o nosso coração e vai nos atender da maneira como Ele sabe o que é melhor. Vamos, portanto, agora orar a Deus. Senhor Deus, em primeiro lugar, muito obrigado, porque a Tua palavra nos dá a certeza de que, se nós perseverarmos até o fim, nós alcançaremos a vitória, nós alcançaremos a salvação, porque estamos no Teu caminho, estamos firmes e firmados em Jesus Cristo. E é nele que nós depositamos todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Nós agora nos unimos, representando as igrejas aqui do distrito de Mojimirim, para colocar cada irmão, cada família, inteiramente nas Tuas mãos. Alguns pedidos foram externados aqui, nós colocamos todos eles para que a Tua vontade seja feita. Nós não conhecemos e não sabemos a realidade de cada um, mas Tu conheces o nosso endereço, a nossa casa, a nossa preocupação. Existem pessoas preocupadas com os recursos necessários para esse momento de crise, outras pessoas preocupadas com a saúde. Senhor, neste momento, envia os Teus anjos com a certeza do Teu amor, com a certeza do Teu poder para nos ajudar a
ultrapassar essa crise que para nós parece tão grande, mas Tu és o Deus do universo, Tu és o Deus que tem todo o poder inclusive de encontrar uma cura, se for esta a Tua vontade, ou nos dar forças para passarmos esse período e que tenhamos o menor prejuízo possível, mas que estejamos firmados em Ti, porque nós cremos em Tuas promessas e em Tuas palavras. Palavras de fé, palavras de conforto, que a Tua palavra nos garante. Ó Senhor, abençoe as nossas igrejas, que agora são igreja nos lares. Quem sabe algumas pessoas estão desanimadas. Eu te peço, ó Deus, que o Teu Espírito possa tocar no coração dos nossos queridos irmãos, para que eles, através da certeza das Tuas bênçãos, da certeza da Tua força, eles possam continuar nessa jornada sem esmorecer, para que possamos muito em breve vê-lo voltando nas nuvens dos céus. Ó Senhor, fica conosco, abençoa-nos, protege-nos e guarda-nos de todos os males e perigos. Essa é a nossa oração, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. A vocês que estiveram conosco nessa live, aos irmãos das igrejas. Toda quarta-feira nós teremos esse momento de encontro. Seja com uma pessoa, 2, 10, 20, 30, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou com eles. E esta é a nossa igreja, a igreja virtual. Que Deus abençoe a vocês, uma boa noite, e no sábado nós nos encontramos aqui. Como já tivemos a experiência no sábado passado, nós estaremos no próximo sábado também com uma live especial às 10 horas da manhã. É o nosso culto, é o nosso momento, é o nosso encontro, onde a gente vai atualizando. Temos também a página da Igreja Central que estamos usando no Facebook. Dê o seu like, né? O seu joinha e também se torne um super fã, como alguns já são da nossa página. Outra coisa importante, divulguem a nossa página, porque dessa maneira mais pessoas serão alcançadas pelos conteúdos maravilhosos que ela possui. Um abraço a vocês, uma boa noite, estejam na paz de Deus e eu estou aqui intercedendo e orando por vocês todos os dias. Até a próxima.